Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de Universo Absolute aqui no canal. Chegamos à edição número 11 do Batman Absolute. Nessa edição, escrita pelo Scott Snyder e ilustrada por Clayman, vamos ver a aguardada origem do Bane nesse universo. E pessoal, se preparem, porque essa origem está espetacular. Sério, gente, tá realmente espetacular essa edição. Mas só antes da gente começar, eu já vou pedindo para vocês deixar aquele bate-like, bate-comentário. Isso ajuda demais aqui o canal, e especialmente quando a gente faz esses vídeos no dia seguinte que a HQ sai. Muito obrigado, e agora sim, bora começar! A HQ começa com uma narração do Alfred, com ele lamentando não ter avisado ao Bruce sobre o Bane. O agente jura que tentou contar quando os dois estavam no Batmóvel, só que ele não conseguiu. Não conseguiu sequer nomear o nome desse ser abominável. A verdade é que ele teve medo, mas como agora ele está em Gotham caçando o Batman, Alfred sente muito. Ele diz que deveria ter contado a história de Bane, e como ele consegue quebrá-lo. E enquanto Alfred vai contando isso, vemos o Bane chegando nas docas de Gotham atrás do Batman. Mas antes da gente ver essa caçada do Bane atrás do morcego, o Alfred conta a origem do Bane desde quando ele nasceu em Santa Prisca. Uma explosão acontece na ilha. Um garoto recém-nascido é carregado por um soldado rebelde. Santa Prisca é um paraíso de minerais, e por isso governos estrangeiros estão sempre invadindo o país em busca de controlar esses recursos e a política local. Um grupo de rebeldes chamado Céus Livres luta pela liberdade de Santa Prisca. O líder deles é o pai do bebê recém-nascido. E já deu para perceber que esse bebê, pintado numa outra cor nessa edição, é o próprio Bane. A luta pela liberdade dura anos, e pouco a pouco o garoto cresce. O seu pai conta o seu sonho, a visão de ver Santa Prisca livre, como um pássaro nos céus. O Quetzal, o pássaro da bandeira do país. O garoto também admira o seu país e segue os passos de seu pai. Só que as coisas realmente são difíceis, e os soldados da rebelião vão morrendo pouco a pouco. O garoto um dia chega até tomar uma erva para ter uma visão do sonho de seu pai, mas nem assim ele consegue deslumbrar essa paz em Santa Prisca. Ele apenas vê um pássaro em formato de esqueleto. Anos se passam e o garoto vira um dos líderes da rebelião, criando planos e tudo mais. Numa terça-feira, eles invadem um hospital, mas no quarto dia são presos por tropas estrangeiras. Os sobreviventes são levados a uma prisão chamada Penha Duro. E mais 2 anos se passam. O pai do garoto, que também havia sido preso, se mantém otimista e diz que a paz virá um dia e que eles nunca serão quebrados. E essa prisão aí tem as piores condições possíveis. Toda noite a cela é inundada pela maré alta, e o garoto precisa aprender a dormir se segurando nas grades do topo para sobreviver. A sua comida eram os ratos que ali viviam. E mesmo assim, o seu pai continua a dizer que o pássaro Quetzal irá voar livre. 3, 4, 8 anos se passam, e o rapaz lembra do sonho que teve com um pássaro que lembrava uma caveira. E nesse momento a gente sai do flashback para mostrar o que está acontecendo em Gotham. O toque de recolher continua. Os militares patrulham ruas desertas. Eles escutam algo vindo do beco. É o próprio Bane, que ataca violentamente um dos guardas. Quando os demais percebem o que está acontecendo, já é tarde demais. Bane matou a todos, e ele está caçando o Batman. E agora, voltamos para o flashback do Bane. 11 anos se passaram na prisão. O garoto agora é um homem, e ele e o grupo executam um plano de fuga, sob a sua liderança. Rumores circulam que há um novo exército controlando Santa Prisca, um muito pior do que o de antes. Isso porque foram descobertos novos elementos muito raros e cobiçados por todos ali na ilha. A fuga do Bane funciona, e logo eles vão em direção ao mar. Nesse momento, o pai de Bane entrega algo. É uma máscara, feita a partir daquela bandeira. O pai diz que o seu filho é o pássaro, de que ele é a visão da paz, e que hoje é aquele dia. Enquanto eles fogem nos botes, o filho apenas diz sim, pai,
e coloca a máscara com um desenho do pássaro em esqueleto. E, gente, que baita página, todo esse flashback aqui, todo esse passado que o Scott Snyder criou pro Bane, eu tô achando incrível, mas vai ficar ainda melhor. Os rebeldes chegam até a praia e encontram um homem de terno branco, chamando o Bane pelo seu verdadeiro nome. E claro que a história não conta qual que é o verdadeiro nome do Bane, isso daí é uma coisa que eles nunca vão revelar. E esse homem tem uma oferta ao Bane, e o seu pai observa tudo de longe, e acha estranho como esse homem faz piadas, mas nunca ri. Quando ele está prestes a interferir, Bane encerra a conversa com o Homem de Branco, que dá um sorriso e vai embora. O pai se sente aliviado que o tal de Homem de Branco vai embora num helicóptero. Ele respira fundo e tudo que ele quer nesse momento é abraçar o seu filho. E assim, ele o faz, lembrando de quando seu filho era criança. Só que então, subitamente, Bane diz que vê nele e simplesmente abraça o seu pai, quebrando a sua coluna. E essa é a história que o Alfred conta. Mas é só a partir desse momento que a agência dele tem registros sobre o Bane. Ou seja, tudo o que ele contou pode ser verdade ou apenas um mito, uma lenda. Nos anos seguintes, sim, há registros do Bane destruindo um avião diplomata, matando um jornalista em Dubai, uma chacina de piratas no Mar Vermelho. É daqui que surge a figura do Bane, uma forma em mudança, que usa uma máscara de pássaro em formato de caveira. As informações secretas sugerem que o veneno que corre em suas veias é uma mistura de ácido, proteína e citocaína. É isso que lhe dá controle total de seus músculos e também de sua mente. O veneno aumenta drasticamente sua inteligência. Todo o conhecimento de guerra, armas, batalhas está na sua cabeça. E agora, diz Alfred, ele está atrás do Bruce. E agora sim, voltamos para o presente, mas eu peço que vocês prestem muita atenção nessa parte da história. O Bane está na porta de um armazém, chamando pelo Batman. E é nisso que o próprio morcego aparece. Os dois ficam frente a frente, e uma batalha se inicia. O Alfred comenta que o Bane vai preparar uma estratégia, assim como o Bruce também vai. O plano do morcego vai ser lurar Bane até uma armadilha, distraí-lo até perceber que ele está no meio de um raio de uma bomba, que vai explodir logo depois. Mas Alfred garante que isso não vai ser suficiente. Bane ainda vai estar atrás dele. O vilão dá um soco no Batman, colocando-o no chão. Bruce não vai se render, e Alfred sabe disso. Só que ele também sabe que é impossível vencer Bane. Não há estratégia ou plano que Bane não conheça. E mais importante, ele conhece o Bruce, porque ele, Bane, cresceu lutando, assim como Bruce, anteriormente pela paz, mas agora, não, ele não luta mais pela paz. Então, usando o próprio machado do Batman, ele arranca o braço direito do morcego. O Bane se tornou o pássaro da visão, só que não o pássaro da visão de seu pai, e sim o pássaro da sua visão, o pássaro esqueleto. É só agora, anos depois, que Bane entende que pássaro é esse. É a Fênix, que surge das cinzas. Caraca, Scott Snyder, você tava muito doido por escrever esse negócio. Mas assim, ó, eu falei pra vocês prestarem mais atenção nessa parte, porque tem um negócio acontecendo aqui. Na luta, o vilão joga o Batman pra longe e corta o segundo braço do herói. Bane é o grande discípulo da guerra. Ele vê isso como um chamado. Paz é morte e guerra é vida. Foi isso que ele aprendeu. Nesse momento, Bruce Wayne já está acabado. E Bane usa a própria arma do morcego para acabar com a sua cara, atacando diversas vezes até desfigurá-la por completo. Alfred pergunta o que ele vê, porque isso não é um morcego. Nunca foi. Sim, eu sei, mas calma que tem mais revelações para acontecer nessa história. O Alfred, nesse momento, começa a refletir sobre o que aquele homem de branco teria dito pro Bane. O que teria feito ele mudar tanto assim? Qual que teria sido a proposta para fazer o Bane matar o seu próprio pai? E também o Alfred confirma que esse homem de branco é o mesmo homem que ele vem procurando há anos. Esse homem não ri, é um homem feito de várias histórias, e uma delas na qual uma criança vestida de palhaço aparece nos becos de Gotham. O Alfred também diz que esse homem tem um outro rosto, uma outra faceta. E eu acho que tá bem na cara que esse homem com terno branco é o Coringa do Universo Absolute. Enquanto ele reflete sobre o que o Homem de Branco falou pro Bane, vemos o vilão levar Bruce pra Arkham para fazer um procedimento com a Doutora Arkham.
O Alfred acha que o Homem de Branco fez algum tipo de acordo com o Bane, de que o Bane poderia lutar para sempre naquela ilha e ter sim uma paz, só que uma paz momentânea, porque lá dentro ele sabe que aquela ilha terá guerra cedo ou tarde. A oferta do possível Coringa deve ter envolvido o Bane imaginar a ilha em paz eterna, livre. E foi assim que o garoto finalmente imaginou a paz em Santa Prisca. Então, o Alfred supõe que esse acordo que o Bane fez com o tal do Coringa é para realmente deixar Santa Prisca em paz, para poder se desenvolver tranquilamente, sem nenhuma invasão de países estrangeiros, enquanto que o próprio Bane vira um seu mercenário. Já o Bruce passa pelo mesmo procedimento que o Bane. O veneno irá matá-lo, ou subjugá-lo. Isso faz parte do trabalho do Bane, de levar guerreiros para serem tratados dessa forma, para transformá-los em mercenários que trabalham para o Homem de Branco. Na Rússia, fizeram isso com Kagebesta, fizeram isso no Oriente Médio, fizeram isso com Deathstroke, na qual o Alfred fala conhecê-lo muito bem. E pelo jeito, o melhor amigo do Alfred que a gente tinha visto lá nas primeiras HQs é o próprio Deathstroke desse universo. A cirurgia coloca novos braços no Batman e uma máscara de metal. O Bane acha que o Bruce vai sim sobreviver, porque o herói é exatamente como ele. E quando isso acontecer, ele terá sua segunda chance, e a mesma oferta que o Bane teve para proteger Gotham. De tempos em tempos, Bane retorna para Santa Prisca para ver sua família. A ilha, de fato, está em paz e livre de países estrangeiros. Ele tem uma esposa e um filho. A sua família é grata por tudo que ele fez, muito embora eles não saibam exatamente o que ele fez, mas sabem que Santa Prisca só tem paz por sua causa. Essa é a história que Alfred deveria ter contado ao Bruce, porque eles querem fazer o mesmo com o rapaz, transformá-lo no que Gotham precisa. E nisso vemos um Batman Bruce transformado pelo veneno. Ok, temos muita coisa que absorver e explicar. Tudo isso que aconteceu a partir da luta do Batman com Bane não aconteceu de verdade. Isso é o Alfred confabulando o que poderia acontecer com o Bruce. O que iria acontecer caso o Bane quebrasse o Bruce. O ponto todo é que o Alfred sabe que o Batman não vai ser quebrado assim tão facilmente. Só que o Bane também sabe disso. Por isso, o próprio Bane tem um plano alternativo para quebrar o Batman. E agora sim a história vai contar o que realmente está acontecendo. O Bane chegou de fato naquele armazém de antes e foi atrás da única coisa que realmente pode quebrar o Batman. Não o morcego, e sim os seus amigos, terminando essa HQ. E assim, claro que isso é só minha opinião, tá? Sinta-se livre de discordar, mas eu achei uma baita HQ. Olha, achei uma baita HQ. A origem do Bane, relacionando ele com Santa Prisca, querendo buscar a paz em Santa Prisca, foi muito bem contada pelo Alfred. Na verdade, é uma das melhores origens do Bane que eu já vi. Pega coisas da origem clássica dele, mas também muda algumas outras coisas para deixar um personagem mais interessante. E é o jeito que a HQ vai contando a história até chegar nesse caso hipotético do Batman enfrentando o Bane. E como que o Bane iria quebrar o Batman? É que quando você tá lendo, você não tem certeza se isso realmente está acontecendo ou não. Você começa a desconfiar um pouco que aquilo não tá acontecendo quando, bem, ele corta 2 braços do Batman. Mas tudo isso faz parte da experiência de leitura, né? O que você tá sentindo enquanto tá lendo. Enfim, gostei muito dessa história. Não ficaria surpreso se ela ganhasse algum prêmio, sabe? Porque eu acho que foi muito, muito boa. Impressionante como o Absolute Batman continua a nos impressionar de alguma forma. E ele consegue ser Ed sem se perder na narrativa, sabe? Ele tem as duas coisas. Esse gacha aí do Batman transformado pelo Bane e depois desfazer isso pra realmente contar a história verdadeira achei brilhante. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa edição. E podem ficar tranquilos que a gente volta mês que vem com a edição do Batman Absolute número 12. Cada vez melhor o Batman Absolute, é impressionante. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Vocês estão ligados? Dale DC. E esse foi o vídeo da HQ Batman Absolute número 11. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.